Olá, querido e querida, seja bem-vindo a mais um estudo do livro de Mateus. Nós estamos no capítulo 10, finalizando hoje, espero, a partir dos versículos 41. Vamos falar sobre o 41 e o 42. Espero que essa palavra te alcance bem e que seu coração esteja calmo, tranquilo, preparado para aprender e discernir, né? À medida que eu vou falando aqui, certamente a sua mente vai viajando, vai fazendo conexões internas, né? Com coisas já vividas, com os ensinamentos outros e um mundo, né, de construções internas vão se estabelecendo dentro de você e você vai se tornando um ser humano cheiroso, bonito diante da presença de Deus e em Deus, com um coração como o dele. Porque foi isso que a gente falou até agora, da gente se parecer com ele, da gente andar como ele andou, né? Lá no versículo 40 do capítulo 10, ele fala justamente isso. Olha, quem receber vocês vai estar recebendo o próprio Deus junto dali, vai estar recebendo aquele que o enviou, aquele que me enviou. Quem vai estar recebendo vocês vai estar recebendo quem enviou, né? Que é o próprio Deus. E por isso Jesus foi morto, né? Foi uma blasfêmia o que ele disse, e talvez por isso muitos de nós não serão ouvidos, porque muitos vão pensar que estaremos falando uma blasfêmia, quando na verdade esse é o espírito do evangelho, né? O espírito do evangelho é que a gente caminhe não a partir de uma consciência sem objetividade, né? Não a partir do que eu acho que devo andar, mas a partir de um espírito que me habita, um espírito que molda o meu caráter, um espírito que me traz, me desentope, né? Desentupir, assim, que tira a minha dureza e me torna um ser mais humano, mais sensível, né? Mais afetivo, mais criterioso em tudo que eu for fazer. Esse é o espírito do evangelho, é um espírito que nos traz a verdade da vida, as coisas que de fato, né, fazem sentido e de fato são importantes nessa caminhada. Eu acho muito importante a gente ter essa liberdade de fazer essa oração em Deus, né? Que é para que Ele continuamente abra a nossa mente para viver sem essas futilidades da vida. Isso nos tira do foco, isso nos dessensibiliza no processo. Isso é muito importante você saber. À medida que eu saio do foco, né, que eu deixo de me parecer com o próprio Jesus, mas que procuro me esconder atrás, né, dos papéis sociais que eu tenho, através das autoridades que eu sou, que eu me revelo, através, enfim, de várias máscaras, né, que eu vou colocando sobre mim. Quando eu resolvo me esconder nisso, eu também vou me desensibilizando espiritualmente no processo, né? Porque a nossa espiritualidade, é muito importante que se diga, ela só cresce a partir da verdade que me habita, e eu preciso confrontá-la todos os dias, né? Andando em mentira, a gente não vai alcançar nem o nosso próprio coração, você imagina o de Deus, né? Então, por isso que a gente está aqui, né? Se confrontando, aprendendo a ser gente nesse processo. Gente boa de Deus. Não é gente amarga, não é gente fanática, gente caótica. Gente caótica, o mundo tá cheio. A gente não tá aqui para aprender a ser mais caótico. A gente tá aqui para se organizar, né? E ser pessoas mais afetivas, maduras, educadas e por aí vai. Bom, lá no 41, eu vou ler com você. E aí Jesus, né, meio que finalizando ali as suas instruções com os discípulos, ele vai dizer para eles o seguinte, no 41. Quem recebe um profeta, veja bem, quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão.
né? Galardão, essa palavra, eu acho que é a segunda vez que ela aparece aqui para nós. A primeira vez foi lá em Mateus 5. Isso, Mateus 5, versículo 12, ele vai dizer: regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim seguiram os profetas que forem antes de nós. Ele dizendo aqui no 11, para que vocês compreendam: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Então, Jesus sempre associa galardão, primeiro que ele tem uma expectativa espiritual, ele gera na gente uma recompensa, né, numa perspectiva espiritual. A gente não entende galardão como algo que seja vinculado a esse tempo presente. Quem já ganha nesse tempo presente, certamente o galardão será por aqui mesmo. Mas aqui o que Jesus está dizendo, que quem recebe o profeta, quem recebe o justo, né, quem reconhece isso, quem tem essa similaridade de coração, também receberá essa mesma experiência espiritual. Essa reciprocidade no recebimento, essa reciprocidade no reconhecimento, o bem dela é você participar deste mesmo mundo espiritual. Muito interessante isso, né? Porque isso demonstra a necessidade de a gente se aproximar daqueles que não são semelhantes no sentido de uma mesma espiritualidade, ou que estejam pelo menos abertos a isso. Isso aqui também, conquanto, né, Jesus está falando de recompensa, de galardão, de receptividade, essa palavra, mais uma vez, ela nos lembra algo muito profundo, que é lá de Mateus 23, que é o final dos tempos, que é o critério que eu falei antes, né, o critério máximo do julgamento final. Qual vai ser o critério que Jesus vai utilizar no dia do julgamento? Ele mesmo falou, né? Você deu água para quem tinha sede? Você deu comida para quem tinha fome? Você foi visitar quem estava doente, orou por isso, por aquilo? Você sustentou? Você foi o bom samaritano que acolheu, né? E que não desvirtuou ninguém? Quem foi você na caminhada? É isso que é o critério de juízo final. O critério de juízo final não será vinculado à placa de igreja, nem de religião alguma. Não será. Ele falou, olha, eu vou separar os justos dos injustos à medida que eu for perguntando. E você? Eu fiz isso. Tá, vem pra cá. Não, você não fez. É assim que vai ser. E isso aqui, essa palavra específica, tanto do 41 quanto do 42, nos levam a pensar, né, justamente nesse lugar de reconhecer no outro, né, de ver no outro aquilo que eu acredito que exista, aquilo que eu também sou em alguma medida. Né? É isso que Jesus está dizendo. Olha, se você der um copo de água, né, como ele vai falar, quem der de beber água a um desses pequeninos, vai receber do meu Pai. Essa onipresença, essa onisciência, dessa sabedoria, desse conhecimento, dessa inteligência que comanda o universo, ela não está solta, Jesus está dizendo. Não está solta. Tudo o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer, a gente como o pastor Caio fala, né, que eu acho muito legal, é um flagrante diante de Deus o tempo todo. Nós somos esse flagrante diante de Deus o tempo todo. Tudo o que fazemos ou que deixamos de fazer está sendo sentido. Antes de ser observado, o juiz, não, ele está sendo sentido. Ele está sendo vivido pelo outro. Ele está degustando, ele está sendo experienciado em todo o próximo que está ao meu redor. E não sejamos tolos em pensar que a gente engana a Deus.
Nicodemos perguntou lá para ele, Senhor, como é que a gente vai... desculpa, Nicodemos não, o jovem rico, né? Quem é o meu próximo lá? Ele vai dizer, uai, como assim quem é o seu próximo? Claro que você sabe quem é o seu próximo, né? Ele conta lá a parábola e ele mostra que sempre nós sabemos quem é o seu próximo, né? E a gente sempre sabe o que pode fazer na direção para ajudar o outro. A gente sempre sabe, né, o que pode fazer para incluir o outro, para ser, para abraçar, para ser o bom samaritano do outro, né? Nós sempre sabemos que podemos ser resposta de oração na direção do outro. E o que Jesus está nos explicitando aqui, assim, aos quatro ventos, e dizendo tudo que nós fazemos, para quem quer que seja, não está invisível diante de Deus. Tanto como galardão, que é o que ele fala no 41, como também para julgamento, como ele diz no 42, né? Um copo de água que vocês derem para ele, vocês vão ter, né? Mas a gente sabe que também, como ele diz lá em Mateus 23, né? Senhor, quando foi que te vimos? Eu não me lembro de ter dado água para te beber. Não me lembro disso. Ele fala, lembra sim. Sabe os pequeninos? Sabe os marginalizados? Sabe aqueles que batiam na tua porta e porque eles não estavam de terno, bem vestido, não eram brancos de olhos azuis, ou seja lá o que for, né? E você nunca deu atenção? Pois é, eu estava em cada um que estendeu a mão pedindo para você. Eu estava em cada um que queria um abraço, uma oração, um pão para comer. E é muito bonito esse texto terminar assim. Ele termina aqui, né, no capítulo 10, ele termina como ele foi nomeado, né, Jesus e a missão dos 12. E é bonito ele terminar assim, porque assim também finaliza, de certa forma, o evangelho lá de Mateus 23, quando ele vai... Mateus 24, né? Quando ele vai falar da vinda do Filho do Homem, que o que faz sentido na vida do ser humano, ele vai demonstrar, é a sua capacidade de acolher o próximo, a sua capacidade de servir e de acolher. Dando água, mas também sendo água. Isso é fantástico, né? Isso é lindo. E aqui a gente finaliza o capítulo 10. Espero que você tenha gostado. E te aguardo no próximo, que nós vamos começar a falar, então, de Mateus 11, da história. Começamos, então, com Jesus mandando aí uma palavra boa para João Batista, tá bom? É isso que nós tínhamos por hoje. Se você gostou, curta, compartilha, comente, né? Faça essa palavra chegar a outras pessoas, principalmente aquelas que não gostam de igreja, que foram desenganados, né? Foram maltratados dentro desse ambiente por alguma questão, ou estão mesmo cheios de igreja, né? E manda essa palavra para ele se sentir parte desse processo. E dizer para ele que ele pode até ter saído da igreja, mas uma vez que você se torna igreja, essa palavra sempre fará muito sentido para você. Um abraço, te aguardo, Deus te abençoe.